Fala, galera, segundo vídeo. Então vamos lá, 2 de 5, né? Falamos no vídeo passado de Castelo Branco e agora a gente vai falar do segundo presidente durante o regime militar, que foi ninguém mais, ninguém menos que Costa e Silva. Tá? Os nomes são terríveis porque, na sua maioria, os presidentes militares, eles eram reverenciados, eles eram referidos, né? Você se referia ao presidente normalmente pelo seu sobrenome, o que é um hábito muito comum dentro do sistema militar brasileiro, tá bom? Então, Costa e Silva não é o nome do cara, Costa e Silva é o sobrenome dele, tá bom? Ele vai governar entre 1967, ou seja, depois de Castelo Branco, e vai ficar no governo brasileiro até 69, ok? De 67 a 69. E o governo de Costa e Silva vai ser um governo muito movimentado, vai ser um governo muito agitado, principalmente se você comparar com o governo de Castelo Branco, tá? Por quê? Quando Castelo Branco assume e faz essas modificações no Brasil, que faz essas modificações que prejudicam a população brasileira como um todo, as pessoas vão começar a se revoltar. Só que essas revoltas, essas manifestações, elas não vão acontecer no governo de Castelo Branco. Elas vão acontecer no governo de Costa e Silva, porque levou esse tempo todo, já que a Constituição só foi alterada em 67, que foi no final do mandato de Castelo Branco. Quem pegou o pepino aí para descascar foi Costa e Silva. Então, no governo de Costa e Silva é que vai ser um governo completamente marcado por manifestações populares e estudantis, tá? Outra coisa que vai acontecer também são as greves sindicais, também consequência do governo de Castelo Branco, já que Castelo Branco revoga a lei da remessa de lucros. Isso prejudica o setor industrial brasileiro, fazendo com que esses sindicatos, o sindicato dos industriais, entrem em greve e comecem a militar contra o sistema presidencialista brasileiro, haja visto que é um sistema de eleições indiretas, ou seja, Costa e Silva não foi eleito pela população, ele foi colocado lá através de eleições indiretas. Então, já começou o negócio aí, a batata tá assando. E aí, Costa e Silva, em resposta a esses movimentos estudantis, a essas greves sindicais, a essas manifestações populares, ele vai aumentar a campanha contra a repressão e vai, inclusive, fazer com que as pessoas, outras pessoas que não estejam fazendo essas manifestações, acreditem que essas pessoas que estão se manifestando e que estão fazendo greve são pessoas partidárias de partidos comunistas e que são partidárias da União Soviética e do comunismo e que são, inclusive, inimigos da pátria, tá? Isso vai existir. Existem pessoas que acreditam até hoje que o regime militar foi algo bom. Se existe gente até hoje pensando que isso foi bom, imagina na época em que o negócio estava acontecendo. Essa dicotomia era muito maior do que agora. E aí é no governo de Costa e Silva que vai surgir o AI-5, ou seja, o Ato Institucional de número 5, que é famoso principalmente pelo seu caráter repressor, pelo seu caráter de diminuir ou até mesmo erradicar com alguns direitos que eram garantidos pela Constituição para os cidadãos brasileiros, tá? E aí, vamos lá, algumas coisinhas que vão estar dentro desse AI-5, dentro do Ato Institucional de número 5. Vai dar ao presidente e ao governo o poder de reprimir duramente os opositores, que são esse caminhão de imagens que vocês têm aí na internet da polícia descendo o Malho e batendo e dando tiro e matando mesmo manifestantes na rua, tá? O que vai diretamente contra o direito constitucional de se manifestar. Era um direito que a gente tinha durante o regime militar, nós perdemos. Tá? E o governo ganhou o poder de botar a polícia na rua, inclusive usando força letal contra manifestantes pacíficos. Poder para decretar estado de sítio e intervir nos estados e municípios. Estado de sítio é quando você diminui a burocracia
para a tomada de decisões por parte do executivo. Quem é esse executivo que vai tomar decisões? A figura do presidente, tá? Porque estado de sítio é quando o Brasil está ameaçado de invasão externa. Se o Brasil está ameaçado de invasão externa, logo a gente tem que pensar na possibilidade de precisar tomar medidas drásticas e rápidas para se proteger. Poder para suspender direitos políticos. Mais uma vez, você vai fortalecer a figura do presidente em detrimento dos demais políticos, porque ele vai poder suspender os direitos políticos, como, por exemplo, foro privilegiado e por aí vai, de qualquer político que se oponha ao regime dele. E aí, quando a gente vai chegando próximo de 69, que não completa os 4 anos de mandato que cada presidente supostamente poderia ter, Costa e Silva fica doente, tá? Ele adoece e por motivos de saúde ele vai ser afastado do governo e vai assumir o próximo presidente durante o regime militar, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo sobre Costa e Silva. Se liga aí, é o segundo vídeo, temos 5, faltam 3. A gente volta já já.